Estamos aqui de volta, vamos fazer mais uma live. Pastor Nelson Alves de Andrade, sempre nas sextas-feiras eu faço várias lives. E desta feita nós vamos falar um estudo bíblico. O crente quando morre vai diretamente para o céu? Queridos, a morte é um dos temas mais difíceis da vida humana, pois toca em nossa dor, nossas perdas e nossa esperança. Para muitos, a morte é o fim. Mas para o cristão, ela é uma porta de entrada para a eternidade. A Bíblia nos ensina que aquele que está em Cristo já não precisa temer, pois sua alma já está segura nos braços do Senhor. Como disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. É o nosso texto base aqui. Poderíamos usar vários textos como base. Vejamos a morte segundo a Bíblia. A morte é apresentada como a separação da alma e espírito do corpo. Eclesiastes 12, 7. O pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Para o cristão, a morte não é o fim, mas é uma passagem para a presença de Deus. João 11, 25 ao 26 e Filipenses 1 e 21. Vejamos o que o Novo Testamento fala sobre isso. A esperança imediata do salvo. Em Lucas 23, 43, Jesus disse ao ladrão arrependido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mostra que há consciência e comunhão imediata após a morte, porque há vários ensinos sobre isso. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, Paulo desejava partir para estar com Cristo, o que é melhor, incomparavelmente, né? Ele entendia que ao morrer estaria com Cristo. Vejamos, no desenrolar desta fala, o que nós iremos falar aqui. 1 Coríntios 5, 6 ao 8, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. O crente ausente do corpo está presente com o Senhor. E qual o destino imediatamente do crente? Qual o destino imediato? A promessa de Jesus. Lucas 23, 43. Ao ladrão arrependido ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. O salvo tem destino imediato na presença de Cristo, mas vamos entender como tudo isso acontece. Boa tarde. Deixa eu ver aí o que é que ele escreveu. Com um abraço para meu irmão. Ele mora na Arábia. O nome dele é Jalam Ipa. Um abraço aí. Um grande abraço. O ensino de Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 23, deseja partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8, deixando o corpo, estamos com o Senhor. Não há intervalo de inconsciência para o crente. Vejamos aqui que nós vamos falar em alguns grupos que falam que eles estão inconscientes. Bem-aventurança eterna, Apocalipse 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. O estado intermediário, antes da ressurreição final, o espírito do crente já desfruta da presença de Deus. O corpo volta ao pó, Gênesis 3,19, mas o espírito vai para Deus, Eclesiastes 12, 7. Eu creio nessa versão aí. A ressurreição futura, a ressurreição gloriosa, ainda é futura. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, 1 Coríntios 15, 51 ao 54. Na volta de Cristo, o corpo será transformado e unido à alma e espírito já no céu. Isso significa que o crente já está salvo na presença de Cristo após a morte, mas ainda aguarda a glorificação plena no dia da ressurreição.
que é a consumação total, que é a glorificação total. Nós temos aí contrapontos teológicos que falam sobre o sono da alma. Alguns grupos, como os adventistas, entendem que a pessoa fica inconsciente até a ressurreição. Eles baseiam-se em textos que falam da morte como sono. 1 João 11, 11 ao 14, 1 Tessalonicenses 4 ao 13. Porém, a maioria dos teólogos entende que esse sono se refere ao corpo, não ao espírito. Eu creio nessa segunda versão. Na doutrina católica, além da visão bíblica da glória imediata, acrescentada a ideia do purgatório, que não é claramente apoiado nas Escrituras. Não é claramente o que não é apoiado nas Escrituras. O crente desfruta das delícias do paraíso imediatamente. A promessa de Jesus ao ladrão da cruz, em Lucas 23, 43, sim. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus garante que naquele mesmo dia o ladrão arrependido já estaria com ele no paraíso. Isso mostra uma experiência imediata e não um sono da alma. A visão de Paulo sobre a morte do crente, Filipenses 1, 23, desejo partir e estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Eu já falei isso. Para Paulo, estar na presença de Deus, estar na presença de Cristo em condição superior à vida presente. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 6 a 8, deixando o corpo, estamos com o Senhor. E a morte física resulta imediatamente em comunhão plena com o Senhor. O testemunho de Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, as almas dos mártires estão diante do trono de Deus consciente e clamando. Mostra que os salvos já desfrutam da presença de Deus antes da ressurreição final. Apocalipse 14, 13, bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor. Descansarão de suas fadigas e as suas obras os seguirão. Eles já receberam o descanso e bênção. O que ainda está por vir? O espírito do crente já está no paraíso, em comunhão e descanso eterno. O corpo, porém, aguarda a ressurreição no último dia. 1 Coríntios 15, 51 ao 54. Portanto, há dois momentos distintos. Um imediato, alma e espírito no paraíso com Cristo, e um momento final, futuro, ressurreição do corpo glorificado na volta de Jesus. Sim, o crente ao morrer já está desfrutando das delícias do paraíso na presença de Cristo, ainda que em um estado espiritual sem o corpo glorificado. Ele experimenta paz, descanso, alegria e comunhão eterna. E na volta de Jesus receberá um corpo glorioso, completando assim sua bem-aventurada esperança. Resumindo isso aí, imediatamente após a morte, o crente já entra na alegria do Senhor. Mateus 25, 23. Mas a plenitude máxima será na ressurreição final, quando o corpo e alma estarão unidos para sempre e em glória. O crente no paraíso agora e no céu? O crente no paraíso e agora e no céu após a ressurreição. O que acontece após a morte? Quando o crente morre, seu corpo volta ao pó, segundo a palavra de Deus nos fala. Gênesis 3, 19, Eclesiastes 12, 7. Mas sua alma vai diretamente para Cristo. Conforme Lucas 23, 43, hoje estarás comigo no paraíso. Deixar o corpo e habitar com o Senhor, segundo aos Coríntios 5, 8. Esse estado é chamado por teólogos de estado intermediário. A alma já existe salva, descansando e desfrutando da presença do Senhor, mas o corpo ainda aguarda a ressurreição. Imagine um viajante que chega primeiro ao salão VIP do aeroporto. Ele já está seguro, descansando e feliz, mas ainda aguarda o voo definitivo para o destino final. Assim é a alma do crente no paraíso. O que acontecerá na volta de Cristo? Quando Jesus voltar, haverá a ressurreição dos mortos, 1 Tessalonicenses 4,16. O corpo será transformado em incorruptível, glorioso, imortal, 1 Coríntios 15, 51 ao 54. A alma que já estava em Cristo será unida ao corpo glorificado.
E a partir daí o salvo desfrutará da plenitude do céu, com corpo e alma glorificados para sempre. Pense em alguém que já entrou na festa, já comeu e se alegrou, mas ainda falta a música final e a coroação. No paraíso, o crente já participa da alegria. O céu eterno participará da plenitude com o corpo glorificado. A diferença resumida aí entre os dois estados: momento, condição e texto bíblico. Logo após a morte, a alma e espírito do crente vai para o paraíso em descanso e comunhão com Cristo. O corpo fica na sepultura. Lucas 23, 43, segundo aos Coríntios 5 e 8, Filipenses 1 e 23. Na volta de Cristo, o corpo é ressuscitado e glorificado, a alma já está no paraíso, se une aí ao corpo e vai viver essa eternidade com o Senhor. Qual é a aplicação prática? Esperança. Não precisamos temer a morte, pois ela é a porta para estar com Cristo. O consolo que nós temos, nossos entes queridos em Cristo já estão no paraíso em descanso e alegria. E a certeza, o melhor ainda virá, a ressurreição final, onde seremos como Cristo. 1 João 3 e 2. Assim o crente já desfruta das delícias do paraíso ao morrer, mas aguardamos juntos a consumação da glória na ressurreição final. Conclusão bíblica: o crente ao morrer vai imediatamente para a presença do Senhor. Filipenses 1, 23, segundo aos Coríntios 5, 8. Ele desfruta da comunhão no paraíso. Seu corpo aguarda a ressurreição final, quando será revestido de incorruptibilidade. Conclusão e aplicação prática, aplicação pastoral. A Bíblia ensina claramente: o crente ao morrer vai diretamente à presença de Deus. Isso nos dá esperança. A morte não é o fim, mas o início de uma verdadeira vida, da verdadeira vida. Nos traz consolo. Nossos irmãos em Cristo que partiram não estão perdidos, mas estão com Jesus. Confiança, podemos viver sem medo da morte, pois ela é apenas uma passagem para a eternidade. Nos dá motivação, devemos viver cada dia preparados, porque nossa parte definitiva não é a terra, mas é o céu. E em Cristo a morte foi vencida. Para o salvo, morrer está com Cristo. Isso é infinitamente melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Assim, queridos, a morte não é a derrota para o cristão, mas é a passagem para a eternidade com Deus. Aí nós temos Lucas 23, 43, Filipenses 1, 21 a 23, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 6 a 8, 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 18, Apocalipse 4, versículo 13. E nós temos várias referências bíblicas: Lucas 23, 43, Jesus ao ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Filipenses 1, 21, 23, Paulo, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Segundo aos Coríntios 5, 6 a 8, ausentes do corpo e presentes com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 18, ressurreição dos mortos em Cristo na volta do Senhor. 1 aos Coríntios 15, 51 e 54, o corpo transformado na ressurreição. Apocalipse capítulo 6, 9 a 11, as almas dos mártires conscientes diante do trono. Apocalipse 14, 13, bem-aventurados que morrem no Senhor. Eclesiastes 12, 7, o pó volta para a terra e o espírito volta para Deus. João 11, 25 a 26, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E tem várias obras teológicas que nós temos aí, obras maravilhosas, como por exemplo, vou citar umas 3, Teologia Sistemática de Weingrund, que fala sobre, tem capítulos sobre a escatologia individual e ressurreição, Teologia Sistemática de Lois Berkhoff, que tem uma seção sobre o estado intermediário e a ressurreição, Millard Erickson, Teologia Sistemática, parte escatológica bem didática. A morte de Cristo, John Stott, mostra como a cruz garante salvação completa, inclusive após a morte. R.C. Sproul, o que acontece quando morremos? Deixa eu ver aqui mais.
Obra onde Calvino refuta a ideia de sono da alma e defende a consciência imediata no paraíso. João Calvino, Psicopaniquia. E assim, pessoal, são várias obras, né? Respeito àqueles que falam sobre o sono da alma. Porém, eu particularmente também fico com aqueles que já desfrutam do paraíso, não de uma forma total, mas já estão em uma sala de descanso, em uma sala de espera. Eu espero que você tenha compreendido esta mensagem e eu vou fazer uma outra live falando sobre o batismo. Um grande abraço, um grande beijo, que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Boa tarde a todos.